E a gente vai falar sobre a doença de Alzheimer. A gente dividiu essa aula em duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre definição, epidemiologia e fisiopatologia. Já na segunda parte, nós falaremos sobre o quadro clínico, diagnóstico e tratamento. Então, gente, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que é caracterizada por uma síndrome demencial. E o que é essa síndrome? É declínio cognitivo, né? A gente tem uma perda da cognição que é além do que é esperado por uma determinada idade e escolaridade, mas um prejuízo de funcionalidade. Né? O indivíduo, isso tem que acarretar prejuízo nas funções dele do dia a dia. Então, lembrar que se o indivíduo tiver um declínio cognitivo, mas não tiver prejuízo no dia a dia, não tiver prejuízo da funcionalidade dele, nas atividades do dia a dia, a gente pode chamar de comprometimento cognitivo leve. A partir do momento que ele teve prejuízo de funcionalidade, a gente vai chamar de demência ou de doença de Alzheimer. E qual que é a epidemiologia da doença de Alzheimer? Lembrar que é a causa mais comum de demência, que aumenta exponencialmente com a idade. A gente sabe que a prevalência da doença de Alzheimer, ela dobra a cada 5 anos naqueles pacientes com mais de 60 anos. Né? É mais ou menos 3% nos pacientes entre 65 e 69 anos e chega até a 30%, a cometer 30% dos idosos entre 80 a 89 anos. Lembrar que a principal causa de morbidade e mortalidade em idosos vão levar a comorbidades que acabarão acabando com essa mortalidade, e a maior parte são formas esporádicas, tá? Então a grande maioria é forma esporádica. Tem genes associados, a gente sabe até que tem genes associados, como é o gene da ApoE4, tá? Mas não necessariamente é hereditário. As formas hereditárias, elas existem, são só 5%, né? Formas familiares, tendem a se apresentar numa idade mais jovem, menores do que 65 anos, e geralmente estão relacionadas com mutações autossômicas dominantes. E quais são os fatores de risco para a doença de Alzheimer? Um deles a gente já falou, é portar o alelo ApoE4. A gente sabe que quem tem esse gene tem uma maior chance de desenvolver a doença de Alzheimer. Outro fator de risco importante são os fatores cerebrovasculares. Então, hipertensão, diabetes, dislipidemia são todos fatores de risco para desenvolvimento de Alzheimer no futuro. Transtornos do sono também, como insônia e síndrome da apneia obstrutiva do sono, aumentam a chance do paciente ter Alzheimer. Traumatismo crânioencefálico, depressão a qualquer momento da vida, vícios como tabagismo, uso crônico do álcool e também pouca atividade intelectual. A gente sabe que aqueles indivíduos que são mais escolarizados, que têm maior atividade intelectual, têm menor probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer no futuro. E como é que se dá a fisiopatologia? Então aqui nós temos os neurônios, aqui nós temos o interstício com as células da glia, e a gente sabe que vai haver o que no Alzheimer? A gente vai ter um acúmulo de placas amiloides aqui no extracelular, no interstício, e um acúmulo de emaranhados neurofibrilares no interior das células, dos neurônios. E o que são esses emaranhados neurofibrilares e essas placas amiloides? Os emaranhados neurofibrilares são proteína tau hiperfosforilada que acumulam dentro do neurônio, no intracelular, e as placas amiloides são peptídeos beta-amiloides que vão se acumulando no extracelular. Isso tudo vai gerando essa degeneração neuronal. Como é que se dá o quadro clínico? A gente tem a dificuldade em um ou mais domínios cognitivos. Mas o que é isso? Cognição. O que são os domínios cognitivos? Então, a gente tem diversos domínios cognitivos. O mais comumente da gente pensar é a memória. Então, o paciente com Alzheimer, ele tem comprometimento de memória. Geralmente, a memória o quê? A memória episódica, a memória de episódios, de fatos. Né? E a memória, ele compromete mais a memória episódica recente.
ele preserva aquela memória do passado. Mas além da memória, nós temos outros domínios cognitivos. A orientação temporoespacial é um domínio cognitivo, capacidade de você saber o dia, o ano, a hora, né, onde você está, em que cidade se mora, isso faz parte da cognição. A linguagem, que é a capacidade de se expressar, a capacidade de compreender. Temos também a função executiva. A função executiva é o quê? É você ter a capacidade de planejar e executar uma ação. Então, por exemplo, quando se vai cozinhar, a gente precisa ter bem preservada a nossa função executiva. Tem uma ordem correta para se fazer as coisas, né? Algumas coisas têm que ser feitas em sincronia. Tudo isso depende desse nosso domínio cognitivo, que é a função executiva. Temos também a praxia, que é a capacidade de ordenar os nossos movimentos para fazer tarefas específicas. Então, desde tarefas simples, como pentear um cabelo, beber um copo de água, abotoar uma camisa, até mesmo uma tarefa bem mais complexa, como fazer um artesanato. A gente também tem a velocidade de processamento do pensamento. Então, o indivíduo que tem perda da cognição, o pensamento fica mais lentificado. E nós temos também a função visoespacial, que é por meio da visão a gente se orientar no espaço. Tanto no fato de você se orientar mesmo, como andar numa rua, não se perder às vezes dentro de casa, como encontrar um objeto no meio de um tanto de objeto, tá bom? Além da dificuldade em um ou mais domínios cognitivos, a gente pode ter também no paciente com Alzheimer, depressão, apatia, irritabilidade, que pode estar presente já no início da doença. Tem uma característica bem interessante também, que é a nosognosia. O que é isso? É a perda de insight da doença. O indivíduo ele perde completamente a capacidade de perceber que que a memória dele está prejudicada, que isso está prejudicando a vida dele, que ele não tem noção do que está acontecendo. Para ele, está tudo absolutamente normal. Pode acontecer também alterações comportamentais. O idoso demenciado vai ficando meio desinibido, né? A gente fala assim meio frontalizado, porque o nosso lobo responsável pela inibição é o frontal, né? Ele pode ficar irritado, ele pode ficar com um comportamento bem diferente do que era o habitual para ele. Além disso, pode ter inclusive agitação psicomotora, isso nas fases mais avançadas da doença. E como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é eminentemente clínico. A gente tem lá aquelas alterações cognitivas, essas alterações comportamentais podem estar presentes com prejuízo de funcionalidade. Eu vou usar exame complementar para quê? Para principalmente excluir outras causas. Então, eu faço meu diagnóstico dessa maneira aqui. Alterações cognitivas mais exclusão de outras causas. E o que pode me ajudar para perceber essa alteração cognitiva, mensurar essa alteração cognitiva? A gente pode usar a avaliação cognitiva, e uma delas é um teste de rastreio muito valioso e muito utilizado, é o mini exame do estado mental, que consiste em quê? Em 5 perguntas sobre orientação temporal, cada uma pontua, né, 1 ponto, 5 perguntas sobre orientação espacial. A gente vai testar a memória imediata, que seria o registro, que é o que? Pedir para o paciente repetir 3 palavras, carro, vaso e tijolo. Depois eu testo a atenção e capacidade de cálculo, peço para ele fazer 5 continhas e vou dar 5 pontos, né, vou atribuir 5 pontos. Memória de evocação, que eu vou pedir para ele repetir aquelas palavras lá da memória imediata, e aí eu vou dar 1 ponto para cada palavra correta. Além disso, eu posso testar a linguagem, pedindo para ele nomear 2 objetos, vou pedir para ele repetir uma frase, vou dar um comando para ele em 3 estágios e vou dar 1 ponto para cada estágio. Vou pedir para ele escrever uma frase completa, também vou dar 1 ponto. Vou pedir para ele ler e executar uma ação. A gente escreve num papel assim, fecha os olhos e mostra para o paciente, pede para ele fazer o que está escrito, e a gente pede para ele copiar um desenho, um diagrama, que são 2 pentágonos com interseção. Então, no total, vão ser 30 pontos. E como é que a gente sabe mais ou menos qual que é a nota, o que a gente vai fazer com isso, né? Qual que é a nota de corte? Então, o resultado depende da escolaridade. Esse aqui foi as pontuações validadas para a população brasileira. Então, por exemplo, indivíduos analfabetos têm que pontuar
20 pontos, acima de 20 pontos. Já os pacientes com mais do que 11 anos de escolaridade têm que pontuar pelo menos 29 pontos. Além disso, nós podemos lançar mão de exames complementares. Então, exames laboratoriais, né, exames de sangue, exame de líquor em alguns casos, e podemos também usar um exame de imagem, uma tomografia ou uma ressonância. A ressonância é o que a gente mais comumente utiliza, porque é um método mais sensível. Essa aqui é uma ressonância de um paciente normal. Então percebam que o paciente tem as fissuras, né? As fissuras, os sulcos, os giros, todos normais. E essa aqui é a ressonância de um paciente com doença de Alzheimer. Olha como é que ele tem a acentuação das fissuras, né? Aqui bastante atrofiado, redução, e a redução dos giros e acentuação dos sulcos também. Então ele tem uma atrofia global, pode acontecer mais predominante nos lobos temporal e parietal. Então aqui tem o lobo temporal mais atrofiado, tá? Além disso, num corte coronal, então a gente tem aqui, ó, um corte coronal, que seria assim, a gente vai notar os hipocampos. Esse aqui é o hipocampo de um paciente normal, né? E aqui um hipocampo de um paciente com Alzheimer, que é um hipocampo bem atrofiado, bem diminuído. Então, como é que a gente vai tratar esses pacientes? A gente tem o tratamento não farmacológico, que consiste em várias medidas, né? Uma delas é o contato social, isso é muito importante, né? Não pode deixar o idoso em casa o dia inteiro sozinho, sentado no sofá, na frente da televisão, né? Se ele não conversar, não interagir. Muitas vezes os centros de convívio de idosos é uma coisa muito importante. Atividades produtivas, então colocar o idoso para fazer um artesanato, para uma escola de música, para fazer tarefas na comunidade, exercício físico também e recreação. Tudo isso é muito importante no manejo desses pacientes com doença de Alzheimer. A gente pode utilizar também o tratamento farmacológico. A gente tem os inibidores de colinesterase, que é a donepezila, a galantamina, a rivastigmina, e os antagonistas dos receptores NMDA do glutamato, que é a memantina. Além disso, nós vamos ter que tratar também aqueles sintomas comportamentais, como a depressão, né? A gente vai tratar com antidepressivos, principalmente os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, as alterações comportamentais que a gente tem que tratar conforme for a alteração comportamental, muitas vezes com neurolépticos, antipsicóticos, né? E alterações do sono, que a gente vai tratar principalmente com medidas de higiene do sono, mas a gente pode lançar a mão até de hipnóticos de curta duração. Então, quais foram os pontos importantes dessa aula, gente? O diagnóstico da doença de Alzheimer é clínico. Os exames complementares eles vão até ajudar a corroborar o diagnóstico e ajudar também a excluir diagnósticos diferenciais. Para a gente ter doença de Alzheimer, tem que ter prejuízo de funcionalidade. Sem prejuízo de funcionalidade, não é ainda demência, é um comprometimento cognitivo leve. A fisiopatologia, então, envolve formação de placa amiloide por deposição de peptídeo beta-amiloide e emaranhados neurofibrilares por deposição de proteína tau hiperfosforilada. E o tratamento envolve tanto medidas farmacológicas quanto medidas não farmacológicas.